Olá, olá, meus caros, boa noite, boa noite. Estamos aqui para entrar com mais uma live. Quer dizer, mais não é a primeira, né? Eu aqui no Instagram não estou acostumado a fazer live e fico meio perdido. Mas eu vi que já tem gente chegando já para nossa live hoje sobre a virtude da religião. É, é um dia interessante, eu estou inaugurando aqui essa prática de fazer algumas lives também pelo Instagram. Disseram-me que seria uma coisa boa. Eu sempre tenho feito as lives das sextas-feiras no YouTube. Mas disseram que seria oportuno fazer no Instagram também, então tá bom. Hoje estou fazendo um teste aqui. Estou um pouco perdido aqui com esse negócio. Hoje é dia de falar um pouco da virtude da religião. Isso está muito vinculado um pouco aos últimos temas assim que eu tenho falado. Eu sei que tem algumas pessoas que têm me visto falar um pouco sobre a questão do tradicionalismo e do que me parece ser uma série de equívocos, às vezes filosóficos, teológicos, sobre o tema. Mas eu acho que antes de falar de um tema muito polêmico, sob o ponto de vista das questões da tradição, dos tradicionalistas, inclusive, eu acho muito importante falar sobre a virtude da religião. Na verdade, a ideia de hoje é tratar um pouco a virtude da religião em Tomás de Aquino mesmo, porque me parece que de alguma maneira, não sei, vocês podem colocar nos comentários aí depois também, se acha a mesma coisa ou não, não sei, mas me parece que existe um problema atual da compreensão do que de fato seja a religião. E como a ideia de religião passou a ser confundida com algo parecido com um grupo identitário, eu honestamente acho que algumas pessoas acabam tendo todas as características de de um grupo identitário diferente, mas não conseguem exercer a virtude da religião propriamente dita. Então essa live ela é uma live, o título não é tão polêmico quanto os anteriores, mas ela tem um interesse assim indireto sobre o tema. Porque, no fim das contas, a grande questão é, sendo verdade aquilo que nós entendemos lá do que fala Santo Tomás, tem até livro faltando ali atrás na estante, que é o livro que está aqui na minha mão, é a Suma Teológica mesmo. Sendo verdade que a religião é virtude, como a gente sabe, assim, né, do Santo Tomás, então não é aleatório, entende? Existe um modo de viver a vida religiosa que é virtuoso, e como é próprio das virtudes, acontece que alguma coisa, ela vivida de maneira equivocada, ou a menos ou a mais, ao invés de coisa boa, gera coisa ruim. Isso é que talvez seja uma coisa interessante perceber, que quando a gente fala que a religião é uma virtude, no fim das contas eu estou dizendo que ela é meio termo de alguma coisa. Não quer dizer tibieza, mas ela é meio termo de alguma coisa. Que tem o vício da irreligião, que são aquelas pessoas que não creem, né, que não acreditam, não quer viver, ou até creem, mas fala que não acredita em religião nenhuma, que religião não salva. Tem pessoas assim, que é os pecados de irreligião, se recusa. E tem o outro que é um exagero da religião, que é a superstição, que é quando você atribui valor religioso a coisas que a si mesmo não são nada, ou são menor. Né? Isso seria um tipo de superstição, que pode acontecer também. E é curioso que nenhuma nem outra é a religião propriamente dita. Então isso é uma coisa importante para pensar, e essa é a razão de eu abrir essa live, né? Então teremos sim alguns temas polêmicos aqui, um ou outro. Me recomendaram, inclusive, que eu ficasse aqui falando, que as pessoas estavam chegando, pelo menos em 5 minutinhos, eu estava dando um preâmbulo assim para poder explicar um pouco quais são as ideias e as razões de eu iniciar esse tipo de conteúdo, né? A razão básica aqui é exatamente tentar entender um pouco melhor a relação entre a vida da virtude da religião e a nossa prática litúrgica. É curioso isso. Existe um vínculo entre virtude da religião e culto. E esse vínculo está presente aqui mesmo, na Suma Teológica de Santo Tomás. Né? Então,
esse texto eu vou dar uma lida, vou ler algumas coisas aqui do Santo Tomás e explicar um pouquinho para ver se fica mais claro a finalidade e a razão de ser da vida religiosa, de ser uma pessoa religiosa, de dedicar-se a Deus, de estar disposto a unir a Ele, né? Esses são elementos bem importantes. Não sei se tem como colocar comentário aqui, eu estou super perdido nesse troço, mas em algum momento, assim, se alguém botar alguma coisa aí, eu encontrar a leitura, eu respondo pergunta também. A ideia aqui é diretamente tratar em cima do Santo Tomás, e a partir daí, depois, eventualmente, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, eu vou respondendo. E o que eu não consegui responder diretamente, né? Apareceu o comentário aqui, então vi que eu consigo ler aos pouquinhos, né? Não vou ler tudo de uma vez, mas eu consigo ler alguma coisa. Mas a ideia aqui, básica, é exatamente essa, é conseguir começar a falar sobre esses temas da virtude da religião e levantar um ou outro tópico, né? Que possa ajudar as pessoas a viver de modo mais sensato a vida cristã. Não sei se o áudio tá bom, nem tá, porque eu acho que eu nem tô com o microfone hoje, que às vezes eu me perco e tá bom, isso acontece. Bom, já mantive aqui os meus 5 minutinhos aí de esperando as pessoas chegando. Eu vou começar diretamente com o tema logo de hoje, vou rezar um pouquinho antes, e aí logo em seguida as perguntas podem aparecer e vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia, me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros, vamos direto ao ponto. Qual é a ideia de hoje aqui? A minha ideia é a seguinte: ao contrário de ficar citando Santo Tomás assim de cabeça, eu resolvi pegar a Suma Teológica, essa mesma aqui, ó, tá vendo? A verdinha da Loyola, tá bem aqui. Resolvi pegar esse texto aqui da Suma Teológica, a questão 81 da segunda, que é a questão sobre a religião. E por que entender essa virtude é tão importante? Por uma razão bem simples. Existe uma espécie de guerra litúrgica acontecendo entre nós. Tá bom, não é tão grande assim, eu estou exagerando um pouco para fazer um charme. Mas olha, a verdade é que é como se tivesse uma briga litúrgica muito grande sobre detalhes de liturgia, sobre temas de liturgia que as pessoas falam, que antes era de um jeito, agora é de outro, e antes era melhor e agora é tudo ruim. Existe uma confusão sobre esse tema. E claro, tem alguns níveis de detalhes que eu de fato não tenho como chegar no momento, porque eu não sou especialista em liturgia. A minha área é teologia moral, então eu de fato não vou saber contar com todos os detalhes a origem de cada parte da Santa Missa. Ainda, eu posso estudar e em algum momento eu acabo descobrindo, mas nesse momento eu não sei tanto assim. Mas eu comecei a perceber que no meio dessa briga litúrgica existe uma dimensão que é um tanto estética, ou seja, que a pessoa tem uma certa preferência estética por uma forma de celebração, por um tipo de missa. E descobri também que, além dessa dimensão estética, existe uma preocupação muito grande com uma identidade de grupo. Eu lembro que quando eu comecei a fazer algumas postagens falando sobre movimentos tradicionalistas e grupos tradicionais, que as pessoas começaram a se comportar ao modo de grupo, não tanto preocupadas com a natureza ou a qualidade do meu argumento, mas sobretudo preocupadas em manifestar-se unidas com uma unidade de grupo. Então, a partir disso, eu comecei a perceber que, de alguma maneira, a religião estava sendo usada por um grupo de pessoas como uma espécie de grupo identitário. Um grupo identitário melhor do que vários desses grupos que existem, né, defendendo coisas contra a lei natural, mas um grupo identitário, com coisas parecidas com o grupo identitário. Tanto no aspecto simbólico, quanto no aspecto de fala, no aspecto em que trata dos temas. Então, eu comecei a falar, calma aí, mas a religião não nasceu para ser um grupo identitário. A religião não nasceu para ser uma guerra ideológica entre quem é melhor e quem é pior. Quer dizer, não nasceu para isso, ela não existe para isso. Mas então, o que é a religião? Então eu fui buscar o Santo Tomás, que é o meu santo favorito, que é o meu santo de devoção. Não é só porque ele é gordinho não, como dizem, mas é porque eu gosto dele mesmo. Então, eu fui procurar o São Tomás. E tem um tratado inteiro da virtude da religião nesse livro, de Suma Teológica de São Tomás,
que está na segunda da segunda, na questão 81. E é exatamente isso que eu resolvi fazer com vocês aqui. Eu acho que antes de começar a fazer disputas e brigas litúrgicas, a primeira coisa a fazer, pelo menos do meu ponto de vista da teologia moral, é verificar se, independente do rito em que eu estou frequentando, se eu estou naquele rito mesmo, seja ele qual for, obviamente que eu estou considerando os aprovados pela igreja, naturalmente, né? Se eu estou vivendo ao modo religioso, ou seja, ao modo da virtude da religião, ou se virou apenas um grupinho buscando uma identidade. Então, como que é isso? A primeira coisa é entender como é que São Tomás entende a religião. E a primeira questão, o primeiro artigo feito aqui por São Tomás a religião ordena o homem só para Deus? É uma pergunta, né? Se a religião ordena o homem só para Deus. E na resposta, São Tomás diz assim: escreve Isidoro, religioso, adjetivo derivado de religião, é definido por Cícero como aquele que repassa e, por assim dizer, relê o que se refere ao culto divino. Deste modo, religião parece dizer reler aquilo que pertence ao culto divino, porque isto deve ser frequentemente refletido no coração. Segundo se lê o livro dos Provérbios, em todos os teus caminhos, pensa nele. Pode o termo religião também ser entendido, conforme Santo Agostinho, no sentido de reeleger a Deus, a quem por negligência perdemos. São dois elementos. Uma, seguindo Cícero, reler o que se refere ao culto divino, e o que se refere ao culto divino? É a celebração. No nosso caso, a missa, ou um culto que está a liturgia das horas, mas no nosso caso, mais propriamente a missa. Então, quando você fala assim, reler o culto divino, trazer novamente à mente, refletindo no coração, aquilo que pertence à liturgia, aquilo que pertence ao culto que você presta a Deus. Então esse seria o primeiro sentido, que é você relembrar aquilo que pertence ao culto divino. O segundo sentido é o de Santo Agostinho, que é aquele de você reeleger a Deus, ou seja, você pecou, se afastou de Deus, e agora você vai, com a religião, voltar-se novamente para Deus. Então ela tem a função de reeleger, ou seja, de meditar sobre os temas do culto, o modo como você celebra e adora a Deus, e também de você voltar para Deus, a religião para a conversão interior. E depois ele diz o seguinte: a religião nos religará, mas ainda pode ser entendido como derivado de religar. Segundo o mesmo doutor, a religião nos religará ao Deus único e onipotente. E é o terceiro sentido de religação. Então você estava desligado de Deus, você vai praticar a religião para se unir a Deus. Essa finalidade é muito importante, porque aí nós começamos a entender uns elementos que São Tomás vai dizer aqui. Olha como ele fala. Quer a religião se refira à frequente leitura, quer a reeleição daquilo que por negligência se perdeu, quer a religação propriamente implica orientação para Deus. A ele, principalmente, nós devemos ligar como a infalível princípio, a quem também nossa atenta eleição se deve dirigir, como para o fim último, e nos desviamos pelo pecado, e crendo, protestando a fé, deveremos a ele voltar. Em outras palavras, dizendo de maneira mais direta, o próprio da religião é a nossa união com Deus. Ou diretamente pela inteligência, quando nós relemos e meditamos nos temas religiosos, e meditamos nos temas espirituais presentes no culto. Ou quando nós nos convertemos, ao estar diante do culto, percebemos que nossa vida precisa mudar, e a gente começa a mudar. Ou então quando é para religar mesmo, para quando nós nos unimos pelo amor que nós temos a Deus. Ou seja, a finalidade própria da vida religiosa é a união com Deus. De modo que, isso é um critério muito importante. Estamos fazendo uma prática religiosa, qualquer que seja. E essa prática religiosa, ao invés de te unir mais a Deus, de você ficar mais próximo de Deus através dela, mas ao contrário, ela de algum modo te afasta, que você fica sempre angustiado, com raiva, e fica indignado, como é que Deus não cuida da igreja dele? Essa prática religiosa ainda não está sendo vivida ao modo de virtude. Porque o próprio da religião é te unir a Deus, é fazer com que você queira estar dentro, queira estar com Ele. E não uma preocupação com coisas temporais. Coisas temporais seria a reforma do universo,
a tentativa de transformar o mundo. Não, o próprio da vida religiosa é o culto prestado a Deus com a intenção de se unir a Ele. Por isso que o ato principal da virtude da religião é o ato de culto, é o ato de celebrar. E é interessante quando nós falamos algumas vezes, né? E celebrar indo à missa domingo? Sim, indo à missa domingo. E a pessoa não fala, mas eu não posso somente adorar a Deus em casa, eu paro, fecho os olhos, adoro a Deus em casa. Eu vou dizer, você adorou a Deus com a alma, mas o teu corpo ficou em casa dormindo. Ou o seu corpo ficou em casa deitado na cama. Você entregou a Deus a alma e o corpo não. E enquanto a adoração prestada a Deus é a entrega total de corpo e alma. Então, claro que você precisa ir à missa domingo. É evidente, prestar o culto físico, inclusive, a Deus, entregando a Ele corpo e alma. Por isso você vai até a missa, você não fica em casa só dormindo. Claro, tem gente que não pode ir, se não pode, não pode, mas o culto elevado a Deus envolve essa dimensão de união com Ele. Isso mesmo é um ato de virtude. Por quê? É aquilo que nos torna bons. Virtude é o ato que torna bom quem a tem e boa a sua obra. Por isso é necessário afirmar que todos os atos bons pertencem à virtude. E no caso da religião, que nos une a Deus pelo culto, também é algo que pertence à virtude. Logo, a religião pertence a prestar a devida honra a quem? A alguém, isto é, a Deus, torna-se evidentemente uma religião ato de virtude. Basicamente é o quê? Quando nós estamos falando sobre prestar o culto a Deus, nós estamos falando de prestar uma honra devida a Deus. Faz parte do ato de culto uma honra. E isso também implica muito a nossa maneira de entender o culto. O culto, que é a celebração que nós fazemos a Deus, no caso a liturgia. Por exemplo, alguém poderia pensar a liturgia como sendo um momento em que as pessoas se divertem, ou um momento em que as pessoas vão para ter alívio das tensões. E não é bem isso que acontece. Quando nós falamos da virtude da religião, se você, por exemplo, busca a religião apenas como uma espécie de tentativa de resolver e desanuviar as tensões, é como se estivesse usando a religião e a prática do culto como sendo algo tangencial. Porque, de fato, o primeiro que a gente vai fazer no culto é prestar honra devida a Deus. E não necessariamente tentar resolver um problema humano, ou tentar sanar alguma dificuldade humana. É claro que, naturalmente, virá uma solução humana, dado que você entrega tudo a Deus, Deus fala conosco, obviamente. Mas não é essa a primeira finalidade do culto. A primeira finalidade é reverenciar a Deus. É entregar a nossa inteligência, a nossa vontade, entregar a nossa alma inteira a Deus. Essa é a primeira finalidade do ato de culto. E é claro que a gente quer entregar a nossa alma toda a Deus. Por quê? Porque Ele nos deu tudo. Você pensa, Deus já criou o mundo, já fez que estivéssemos aqui, já fez tudo. Então, o mínimo que eu posso fazer com Ele é adorar, é amar, é devolver a Ele isso. E o modo de fazer isso é através do ato de culto, o ato litúrgico, indo à missa. É isso, participando da celebração litúrgica. E aqui já tem um dado bastante importante quando nós falamos sobre a religião. Nós estamos falando que a religião é um ato de virtude, porque torna bom aquele que a realiza. E aqui já tem um elemento importante. Eu sei que no meio católico tem muita gente que fala um montão de coisa. Mas agora com a internet todo mundo fala um montão de coisa. Eu queria que... O importante é que a pessoa faça um exame de consciência na cabeça. Que é, a religião é um ato de virtude. Eu estou praticando a religião segundo um jeito. E se ela é um ato de virtude, ela torna boa a pessoa e boa a obra que a pessoa faz. Então, uma boa análise de vida, de relação à vida religiosa ou a grupos que a gente participe, qualquer que seja, verifica o quanto que isso, de fato, te torna melhor enquanto pessoa. Melhor se unindo mais a Deus. Melhor amando mais a Deus. Quer dizer, o modo como que se pratica a religião pode ser muito diverso. Ainda mais na Igreja Católica, que nós temos muitos grupos, muitos movimentos. Então, existem muitas maneiras. Mas a minha questão é sempre importante pensar, esta maneira é a virtude da religião? Se o for, ela vai me tornar melhor como pessoa, vai me tornar mais próximo de Deus, vai fazer com que
aquilo que antes era treva se torne luz. Porque isso é a finalidade própria da virtude da religião. Que é o contrário, quando acontece com algumas pessoas, que elas entram em alguns grupos e elas tinham uma certa luz e começa a parecer que estão em trevas. Isso é estranho. Por que é estranho? Porque ao invés da pessoa se tornar melhor com a prática religiosa, de alguma razão parece que ela fica pior. Isso não é o esperado. Então aí é nessa hora que tem que fazer um exame de consciência para verificar se o que está ali em volta é a prática religiosa cristã propriamente dito, que nos une a Deus e unidos a Deus ficamos melhores, ou se em algum sentido é uma prática supersticiosa, ou é uma prática irreligiosa, ou é alguma coisa que nos afasta de Deus. Isso é muito importante, e isso a gente tira logo do segundo artigo da Suma Teológica, quando São Tomás fala que a religião é uma virtude. E é uma virtude muito especial, que é a virtude com a qual nós prestamos uma honra devida a Deus. Só que tem mais uma pergunta, que São Tomás faz aqui também, no artigo 5. Ele pergunta, a religião é uma virtude teológica? E se a religião é virtude teológica? Bom, ele vai responder que não. Porque tem uma diferença entre a religião, que é um ato de virtude que nós prestamos a Deus, e as virtudes teologais, que são aquelas virtudes que nos unem diretamente a Deus. Isso é bastante importante distinguir. Uma coisa é a virtude da religião, que é o culto que você presta a Deus. A religião é a virtude que presta culto devido a Deus. É a virtude que te faz celebrar direito, participar direito da missa, que te faz rezar de maneira agradável a Deus. Mas dois aspectos nela devem ser considerados. Um, enquanto você presta o culto, que é como que a matéria e o objeto da religião, prestar o culto, louvar, cantar, falar com Deus. E o outro, em vista de quem ele é prestado. Eu estou prestando culto a Deus diretamente. A virtude teológica, teologal, é aquela que te faz unido a Deus. Então, por exemplo, com a virtude da fé, a minha mente pensa como Deus pensa. Um tema, né? Se eu estou praticando a virtude da fé, a minha mente se une à mente divina. Quando eu pratico a virtude da esperança, a minha vontade, o meu coração quer os bens que Deus tem. Quando eu estou a caridade, eu amo a Deus com amor de amigo. Então, eu estou me unindo diretamente a Deus com as virtudes teológicas. A virtude da religião, ela não é uma união direta com Deus, ela é uma união indireta. Ela te prepara materialmente para que você se una a Deus. Ou seja, ela é o caminho, o meio, o objeto material que você usa para poder reverenciar a Deus. E é por isso que no culto nós usamos gestos. O devido culto é oferecido a Deus por certos atos feitos para reverenciá-lo. Então, o que significa isso? Quando eu estou na missa, eu sento, levanto, ajoelho, faço o sinal da cruz, eu estou usando gestos, prestando culto. Com que intenção? Com a intenção de reverenciar a Deus. Esse ato de culto que eu uso para reverenciar a Deus é exatamente o ato da virtude da religião. Agora, quando eu realizo esse mesmo ato com a devida fé, eu não só dou a parte material da união com Deus, eu me uno a Deus de verdade. Há uma diferença de alguém que está realizando a parte material da virtude da religião, que é o ato externo, ajoelhar, rezar, sentar, prestar atenção, e aquele que está realizando aquele mesmo ato como um ato de fé, de esperança e de caridade. Ou seja, as virtudes teologais, elas vêm em acréscimo às virtudes humanas, que são a virtude da religião, que é o culto celebrado com a devida cautela, com a devida maneira. Então, por exemplo, a ideia própria do culto, a matéria que nós usamos no culto, na celebração, ela está orientada para a virtude teologal da caridade. No fim das contas, todos os gestos na missa, todas as palavras da missa, tudo que a gente faz tem uma finalidade muito clara. Você sair da missa amando mais a Deus com amor de amigo, prestando reverência a Deus pelos gestos
e o amando com amor de amigo, que é a virtude teologal da caridade. Essa é a definição de caridade, quer dizer, a virtude teologal da caridade se define como amor de amizade prestado a Deus. Amar a Deus com amor de amigo. Então é fazer reverência, ajoelhar, fazer todos os gestos litúrgicos como alguém que reverencia a Deus, mas como alguém que reverencia a Deus, que é Deus supremo no céu e seu amigo. Porque a amizade com Deus é a definição de caridade. E a caridade é a medida da vida santa. Quem fala isso é o Santo Tomás, questão 24, segunda a segunda. Está lá. Então, isso é muito importante. É muito importante, por quê? Para não desviar a finalidade do culto. O culto não tem a finalidade humana de satisfazer desejos humanos, puramente. O culto não tem uma finalidade apenas de grupo. O culto tem uma finalidade espiritual grave, religar as pessoas a Deus através da virtude da caridade, que é a alma de todas as virtudes. E o simples fato de entender isso com clareza muda muito o modo de realizar os gestos na Santa Missa. Porque nós estamos reverenciando a Deus com sacrifícios, com atos de culto, com vários atos litúrgicos, que é como a matéria. Mas quem vai dar a forma, ou seja, quem vai dar o significado profundo de cada gesto na missa, é a virtude teologal que eu coloco naquilo. Então, por exemplo, alguém pode memorizar todos os gestos precisos que são ser feitos numa missa, realizá-los com precisão, ficar tudo exteriormente muito bonito, e a pessoa não realizar um ato de oração sequer com aquele gesto. Em certo sentido, externamente houve uma reverência prestada a Deus, não vamos negar, a pessoa estava lá, ajoelhou, cumpriu as rubricas direito. Mas a virtude da religião não foi vivida em sentido pleno. Por quê? Porque ainda que os atos externos de religião tenham sido realizados naquele momento, os atos internos pode ser que não tenham sido realizados. E isso é muito importante. Por quê? No artigo 7 aqui da Suma Teológica, dessa questão 81, Santo Tomás ele é muito claro ao dizer que o culto de latria possui um ato exterior, mas que o mais importante é o ato interior. A religião possui aos atos interiores, a que lhe pertencem, essencial e principalmente. O que é um ato interior da virtude da religião? É quando você, de fato, coloca sua alma entregue na mão de Deus naqueles gestos que nós estamos realizando. Isso é muito importante. Por quê? Porque eu vou até ler o texto. A primeira coisa aqui, para poder ficar mais claro ainda, eu vou ler o texto, Tomás. Olha, é a questão 81, artigo 7. Ele pergunta assim: o culto de latria possui algum ato exterior? Culto de latria é a adoração que nós prestamos a Deus, que é o que a gente faz na Santa Missa. Culto de latria. Eu estou adorando a Deus. Então, esse culto possui algum ato exterior? Aí o São Tomás fala assim: reverenciamos e honramos a Deus não por causa dele, que por si mesmo é cheio de glória e a quem uma criatura nada pode acrescentar, mas por nossa causa. Então, primeira coisa, os gestos que nós fazemos na Santa Missa de reverência a Deus não é porque Deus precisa da nossa devoção, porque Deus precisa da nossa adoração, porque Deus precisa desses gestos, porque ele já é cheio de glória e a quem uma criatura nada pode acrescentar. Mas por nossa causa. Nós fazemos os atos referenciais a Deus por causa de quê? Por nossa causa. E continua. Quando reverenciamos ou honramos a Deus, o nosso espírito se submete a ele. E nisto consiste a perfeição do nosso espírito. Os atos externos de genuflexão, vénia, reverência, olhar com piedade, comungar piedosamente, esses atos todos, eles estão vinculados a um ato interno de submissão. Ou seja, eu estou realizando um ato de genuflexão, que é um ato externo de submissão. Você diz, estou submetido a esta pessoa, estou submetido a Deus. Mas esse ato externo, ele supõe um ato interno de submissão. Então, é alguém que está fazendo uma genuflexão, pensando que
o Senhor é meu Deus e eu quero que Ele faça de mim o que Ele quiser. É reverenciar a Deus com uma vênia, pensando, ou seja, tendo consciência de que ali está aquele a quem eu entrego tudo. Então, é disso que estamos falando. Estamos falando de alguém que está falando, eu vou usar o ato externo como um símbolo e um signo de um ato interno da minha alma. O ato interno de que Deus fará de mim o que Ele quiser e eu estou disposto, porque a minha alegria é vê-lo feliz. Não somente como um servo que externamente vai e faz, mas pensando em outra coisa, mas como alguém que de fato diria, Senhor Jesus, se o Senhor estivesse aqui na frente, eu faria exatamente assim, com esse grau de devoção, porque eu te amo. É isso. Ora, qualquer coisa se aperfeiçoa quando se submete ao superior, como o corpo, quando é vivificado pela alma, e o ar, quando é iluminado pelo sol. Então, o que São Tomás está dizendo aqui é, quando nós obedecemos, estamos dispostos a se submeter a Deus, o que acontece conosco é o quê? Acontece que isso aperfeiçoa a nossa alma. E isso é muito interessante, por quê? Tem um salmo que diz assim, mas aqueles que a vós obedecem, junto a vós serão grandes em tudo. É São Tomás, é um texto da Sagrada Escritura dizendo que aqueles que obedecem, submetem sua alma a Deus, serão grandes em tudo. E tem mais. Acontece também de que tem um texto em que Nosso Senhor fala que Ele promete o Espírito Santo àqueles que o obedecem, àqueles que obedecem a Deus. Então, a obediência a Deus tem um fruto. O fruto é o Espírito Santo, é a presença da graça divina dentro de nós. Então, a submissão prestada a Deus no ato de culto interna, ela tem um efeito, e o efeito dela é a elevação da nossa alma. O nosso espírito, para se unir com Deus, necessita ser conduzido pelas coisas sensíveis. Aqui está o dado. O nosso espírito, para se unir a Deus, necessita ser conduzido pelas coisas sensíveis, porque as coisas invisíveis de Deus são conhecidas por intermédio das criaturas. Por que é tão importante se preocupar com alguns detalhes físicos, inclusive para o culto? Porque é importante se preocupar, às vezes, com roupa que usa. É importante se preocupar com o modo como se distribui o altar, ou com o modo como se organiza a cerimônia. Por quê? Porque o modo natural do ser humano conhecer é através das coisas visíveis. Nós conhecemos as coisas pelas coisas sensíveis. Então, por exemplo, quando você vai a algum evento importante, o natural é que você se preocupe com o ambiente que vai estar. Se preocupe com a roupa, se preocupe com a ornamentação, com as flores, com várias coisas. E por quê? Porque você entende que essas dimensões externas e sensíveis são capazes de alterar a nossa percepção interna. O ser humano, o modo natural humano de conhecer é através das coisas sensíveis. Então, por isso que nós nos preocupamos com as coisas sensíveis, mas aqui é muito importante. As coisas sensíveis no culto, elas estão ordenadas para os atos internos da religião. Uma beleza externa no culto, ou na igreja, ou na celebração, ou uma percepção, ela está orientada para o ato de fé, ela está orientada para o ato de caridade. Ela não está orientada apenas para a satisfação de um desejo estético. É exatamente o contrário. A ideia é atingir o estético e ultrapassar o estético, porque o objetivo do ato de culto não é uma experiência estética. O objetivo do ato de culto é o ato de união com Deus. Continua São Tomás. Logo, o culto divino precisa usar as coisas corpóreas para que por elas, que são como que sinais, a mente humana desperte para os atos espirituais, mediante os quais nos unimos com Deus. Logo, a religião possui atos interiores, que lhe pertencem essencial e principalmente, e atos exteriores, que são secundários e ordenados para os atos interiores. Essa frase aqui de São Tomás é muito importante. Eu não briguei até agora com ninguém, mas eu vou brigar agora. Vai ser acidental. O que acontece? Olha só o que São Tomás está falando. A religião possui atos interiores que lhe pertencem de forma essencial e principal. Então, é a minha união com Deus, é o meu desejo de referenciar a Deus,
é o meu desejo de estar unido a Deus. Esses são os atos internos da religião. Esses são essenciais e principais. É São Tomás que está falando isso. Os atos exteriores são secundários e ordenados aos interiores. Então, o que nós precisamos nos preocupar quando falamos em conservação do significado da fé católica, do culto católico, é que esses elementos interiores são principais e essenciais, eles são sempre os mesmos. Mas os externos eles podem mudar. Podem mudar segundo o desejo da igreja? Em princípio, sim, são elementos materiais. Então, num culto eu tenho certos gestos, no outro culto eu tenho outros gestos. Mas se tanto num quanto no outro a intenção é reverenciar a Deus, é me unir a Deus, é me elevar a Deus, pois eles estão fazendo a mesma coisa, porque a finalidade própria da virtude da religião está nos atos internos. É claro que os atos externos não são aleatórios. Então pode fazer qualquer ato externo? Não, porque tem alguns atos externos que significam o contrário. Se eu, por exemplo, chego no meio da missa e uso um sinal obsceno, esse sinal não vai levar a alma de ninguém a Deus, porque ao contrário, um sinal obsceno, ele não serve para o objetivo, que é levar a pessoa para Deus. Mas se eu, por exemplo, uso um gesto litúrgico que numa época significa uma coisa, mas em outra época eleva a alma da pessoa, pois então ele está fazendo o que ele é para fazer. O que estamos dizendo aqui agora é que os atos exteriores são importantes, não são aleatórios. Não é qualquer ato exterior que vai comunicar a fé católica. Mas não são os atos exteriores o objeto próprio da tradição, o objeto próprio do culto. O que me faz católico não é um conjunto de gestos exteriores, mas é exatamente a capacidade de, através de alguns gestos exteriores, eu encontrar de fato Deus, porque senão não é a virtude da religião. Senão é outra coisa. Senão pode ser um grupo identitário, senão pode ser uma experiência estética. E não é esse o objetivo da religião. Quer dizer, pelo menos é como São Tomás está falando. Olha, eu tenho um texto de São Tomás que é até mais duro ainda, hein? Nessa mesma questão, 81, artigo 8, ad tertiam, que é a terceira resposta de São Tomás. Essa resposta, ele está falando referente a uma pergunta que ele fez. Se for necessário, eu leio a pergunta. Olha o que ele faz. Deve-se dizer que os idólatras são considerados ridículos. São Tomás não tinha muita maneira gentil de falar, né? Deve-se dizer que os idólatras são considerados ridículos, porque oferecem aos ídolos coisas destinadas aos homens, não como sinais que excitam os homens às coisas espirituais, mas como se em si mesmas fossem aceitas pelos ídolos, principalmente porque elas são sem valor e torpes. Aqui tem um outro dado, essa resposta é muito interessante. Ele fala, os idólatras são ridículos porque eles oferecem a Deus coisas humanas como se esses deuses quisessem e precisassem das coisas humanas. Ou seja, eles oferecem as coisas humanas por elas próprias e não como sinais. Isso é muito importante porque mostra um pouco a diferença da psicologia diante do culto. Por exemplo, uma coisa é, eu estou ofertando a Deus esse gesto litúrgico como sinal da minha adoração, como sinal do meu amor, como sinal da minha fé, como sinal da minha união com Ele. Isso é uma coisa. Então são vários gestos que são sinais litúrgicos e religiosos daquele ponto. Uma outra coisa completamente diferente é quando eu tenho uma pessoa que acredita que Deus só vai estar feliz com o culto se for desta maneira. Porque se não for assim, Deus nem vai escutar a minha oração. Como se Deus precisasse daquela forma para que ele pudesse manifestar o seu poder. Esse tipo de coisa é o tipo de coisa que poderia ser considerada como uma superstição. Que não é virtude da religião, é superstição mesmo. Que é quando você acredita que Deus está condicionado a uma estrutura litúrgica específica. E sem aquela estrutura litúrgica específica, Deus não agirá mais entre nós. Esse tipo de consideração mais se parece superstição do que o tipo de religião, de culto que São Tomás está falando aqui na Soma Teológica. Depois, para terminar, para a gente terminar o artigo dessa questão de São Tomás, da questão 81, São Tomás termina dizendo, fazendo uma pergunta muito interessante. Ele pergunta assim, identificam-se religião e santidade? E essa aqui é uma questão que eu gosto muito. Particularmente eu gosto bastante. Não sei se eu vou conseguir ler tudo aqui, mas dá para entender bastante. Olha como é que São Tomás vincula santidade e religião. Ele fala assim, a santidade considera-se de duas maneiras. A primeira, como pureza. Neste sentido, corresponde o termo grego agios.
A segunda como firmeza. Por isso, para os antigos, santas eram as coisas estabelecidas por leis que não podiam ser violadas. Por isso se diz sancionado o que está relacionado por lei, estabelecido por lei. Entre os latinos, santo implica pureza, significando este nome tinto por sangue, porque antigamente os que desejavam purificar-se eram tintos no sangue das vítimas, segundo Isidoro. Esses dois sentidos aplicam-se aos que se dedicam ao culto divino, de modo que não só os homens, mas também os templos, os vasos sagrados, etc., são ditos santos porque são dedicados ao culto divino. Então aqui ele está falando de dedicação ao culto divino como sendo um indicativo de ser algo santo, algo puro para ser entregue a Deus. E ele fala que os homens, os templos, os vasos são chamados de santos porque são dedicados ao culto divino. É necessária a pureza para elevar o espírito para Deus, porque o espírito humano torna-se impuro ao se entregar às coisas inferiores. E continua dizendo, do mesmo modo que qualquer coisa unida a outra pior se torna impura, como a prata ao se misturar com o chumbo. É necessário, pois, que o espírito seja afastado das coisas inferiores para poder se unir ao que há de supremo. Por isso, sem pureza, não pode aproximar-se do espírito humano a Deus. O que ele está falando aqui são das pessoas que, ao entregar-se completamente a Deus, buscam uma pureza especial. A pureza que vão buscar de Deus é a separação das coisas inferiores, ou seja, ela não se fixa no inferior, ela busca as coisas superiores e as coisas mais elevadas. E depois continua. A firmeza também é exigida para o espírito se una a Deus, que é o seu fim último. Então, o segundo elemento é a firmeza. Então ele vai dizer, a religião é prestar a Deus a devida servidão, quanto ao que especificamente pertence ao culto divino, como são os sacrifícios, as oblações e as coisas semelhantes. Santidade é, porém, referir a Deus não só a esses atos, mas aos atos de outras virtudes. Basicamente é o seguinte, São Tomás, ele está entendendo que o ser humano, quando ele vive a vida religiosa, a vida cristã, ela é como um ato de culto constante prestado a Deus. Em outras palavras, o religioso é aquele que consagra tudo aquilo que ele faz pensando em Deus e para Deus. É uma entrega total da vida. Então, é assim, na liturgia nós sabemos que tem hora que a gente levanta, que a gente senta, que a gente fala, que a gente cala, que a gente ouve, que medita, e tem vários elementos que nós fazemos por amor a Deus e como ato de virtude da religião. Agora, o que está sendo dito é que o religioso é aquela pessoa que faz todas as obras de virtude, todas, como um ato de preparação para o culto. É aquilo que a tradição chamaria de a preparação próxima e a preparação remota ao culto. Preparação próxima é você chega na missa 10 minutinhos antes, fica em oração para esperar a palavra do que Deus tem para te falar. Preparação remota é você realiza uma série de obras piedosas, uma série de práticas durante o dia, durante a semana, para que quando você chegar ao momento do culto, você entregue tudo aquilo a Deus. Isso é um elemento muito importante, que é entender de fato a Eucaristia e a liturgia como fonte e ápice de toda a vida. Você consagra todas as suas obras de virtude, ajudou alguém, fez o bem, deu aula, tudo aquilo se concentra na hora em que a pessoa vai diante de Deus e como ato de culto. É como se, ao mesmo tempo que a liturgia ela servisse para nós para rezar, para falar com Deus, você continuasse a liturgia ao tratar alguém no meio da rua, ao trabalhar, ao realizar a prática das virtudes, entendendo que todas as virtudes te preparam para o culto e o culto serve para você se unir a Deus pela fé, esperança e caridade, realizando os atos internos de virtude. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso por uma razão muito simples. Agora já terminamos São Tomás. Por que era tão importante falar sobre isso? Por quê? Quando nós falamos de uma reforma litúrgica que aconteceu recentemente, não recentemente, já tem 60 anos, né? Não é tão recente assim. Existe uma preocupação muito grande quando se fala da reforma litúrgica, de que ela teria feito uma série de coisas. Antes de falar sobre esses temas, eu acho fundamental que a pessoa entenda a natureza da religião. A natureza da prática religiosa, a natureza do culto católico, a finalidade do culto católico. Por quê? Se a pessoa não tem com clareza a finalidade do culto católico, ela pode se apegar a algumas coisas
como se elas fossem em si mesmas a essência do culto católico, quando na verdade elas podem ser apenas alguns acidentes. Acidentes que poderiam ser alterados. Se foram melhor ou pior alterados, essa discussão pode ser feita, de fato, as pessoas questionam muito, mas que poderiam ser alterados e que a essência própria do modo de ser e de rezar católico permanece o mesmo. No fim das contas, a grande questão é que o ato próprio da virtude da religião, o ato próprio da união com Deus, não se deriva de algumas coisas externas, mas de um elemento interno. E isso é que fala Santo Tomás. E também, não só de um elemento interno prestado durante a celebração, mas, sobretudo, o elemento interno que se conserva para além da celebração, porque o próprio Santo Tomás entende religião identificado como santidade. Ou seja, o culto prestado a Deus, o culto da vida prestada a Deus, como se manifestando direto na celebração litúrgica, né? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês hoje à noite. Eu não sei se foi muito claro, se foi impossível de ser entendido, se ficou claro ou não. Mas, basicamente, o resumo aqui era definir o que era a virtude da religião, a virtude pela qual prestamos culto a Deus. Essa virtude está vinculada a atos interiores, com os quais nós nos reverenciamos a Deus com gestos externos, buscando manifestar de modo interno o nosso coração a Ele. Como é que está aí de pergunta? Se alguém quer perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida, se quer falar alguma coisa aí também. Sei que algumas pessoas passaram, saíram correndo também, não sei se ficou muito rápido. Às vezes a fala fica tudo muito rápido e ninguém entende nada, né? Mas essa é a ideia, né? Eu sei que atualmente existe um grupo grande de pessoas fazendo campanha mesmo contra a missa que é celebrada, né? É como se... Eu já ouvi essas coisas, missa que eu celebro, missa que eu cresci, não sei tanto essas confusões, mas eu queria que ficasse claro, que não é uma estrutura ritual que define a virtude ou que define a nossa união com Deus. É a busca interna por Ele de verdade. E sem essa dimensão interna, qualquer liturgia, pode ser a mais solene ou a menos solene, todas elas vão ter um efeito que não é o efeito próprio divino esperado, né? Então era mais ou menos isso. Eu vou fazer outras lives também, até quando for propriamente falando sobre liturgia, que seria uma liturgia, falando um pouco sobre liturgia, sobre o Sacrosanctum Concilium, que é o documento do Concílio Vaticano II, né? Então eu acho que isso vai ser bom. Deixa eu ver aqui. É correto afirmar que os grupos questionadores de hoje estão preocupados com a forma, mais com o conteúdo da missa? Nem todos, assim, mas existem alguns grupos mais preocupados com forma. Tem gente preocupado com um certo elemento grave. Qual o problema? É porque tem de tudo. E, infelizmente, a ponderação parece ser uma coisa muito pouco realizada entre nós atualmente. Tem de tudo, porque assim, existe de fato algumas pessoas que compreenderam participação na missa como sendo uma tentativa de transformar a Santa Missa como se fosse uma espécie de programa de auditório. O que é o programa de auditório? É aquela situação em que você se encontra com as pessoas e tem que permanecer as pessoas animadas o tempo inteiro, mas elas estão pensando nelas naquele momento, assim, que diminui a transcendência. O que quer dizer isso? Ao invés da pessoa parar e falar com Deus, ela para estar num ambiente fechado pensando em si. E toda vez que, de algum modo, a Santa Missa ou a liturgia, ela se transforma numa autocelebração, ou quando ela se transforma numa celebração que se pareceria mais com um programa de auditório, ou que seria alguma coisa mais com interesse imanente, quando isso acontece, de fato é um problema, porque a Santa Missa e o culto está orientado para Deus. Se eu estou ali para me divertir, para poder ficar um pouco mais animado, de fato um pouco daquilo que é próprio do rito perdeu, porque você não está elevando a alma a Deus. Só que o problema que acontece muitas vezes, então isso de fato é um problema, mas o que acontece? As pessoas confundem de fato esse equívoco litúrgico, que é você transformar a missa num ato de autocelebração, com qualquer coisa que não seja uma forma específica de rezar. Aí sim é um problema, porque aí a pessoa está entendendo, a única forma legítima de rezar é dessa maneira, e todas as outras são falsas e equivocadas. Isso sim é uma preocupação de forma.
né? Uma preocupação de forma que eu não sei se tem alguma coisa propriamente espiritual. Talvez tenha coisa gnóstica, que a pessoa entenda que só aquela forma vale, ou porque a pessoa tem um apego a uma forma específica, existe isso também. Então aí depois levanta uma série de questões, de acusações sobre tudo, de que não sei o que é protestante, que o outro é autocelebração, e vem todas as teses possíveis. Mas a ideia central quando se fala da virtude da religião, a prática da virtude da religião está orientada, está definida essencialmente pelos atos interiores. Esses atos interiores dependem de atos exteriores, não são quaisquer atos exteriores, mas São Tomás, por exemplo, não diz que existe um conjunto único e específico de atos exteriores que possam ser usados. Ele não diz isso. Nem quando ele faz o comentário à missa. São Tomás tem um comentário à missa muito bonito. Está na terceira parte da Suma Teológica. Ele comenta o cânon romano. Ele comenta a missa. Tem um comentário à missa, como era no tempo de São Tomás. Então, ele tem um baita comentário à missa. Naquele comentário, ele não diz são estes e não podem ser outros. Nunca disse isso. Ele não disse somente esses gestos podem ser usados para preparar a alma para encontrar Deus. Ele não falou isso. Nem o Concílio de Trento, quando fala sobre um negócio, algo chamado cerimoniais, né? Cerimoniais, existe um documento do Concílio de Trento que fala sobre o sacrifício. O documento do Concílio de Trento falando sobre o sacrifício, ele basicamente não define que os cerimoniais eram os gestos que estão ao redor da fórmula litúrgica, da fórmula que o Senhor instituiu do sacramento. Então, ele, por exemplo, não diz no Concílio de Trento, esses cerimoniais são esses, não podem ser outros. Não diz isso. Pelo contrário, entende inclusive os cerimoniais como acidentes em relação ao culto, né? É claro que não são quaisquer acidentes, né? São acidentes importantes, mas também entende como acidentes. Então, isso me parece importante entender. Havendo um ato específico, não poderiam existir ritos diferentes, certo? Sim, se, por exemplo, há coisas que são específicos. Então, por exemplo, você não tem como uma coisa ser missa se não tiver as palavras da consagração. Isto é, meu corpo será entregue por vós. São palavras e atos específicos feitas pelo próprio Cristo que nós não temos como mudar. Se não tiver, nem missa é. Então tem alguns gestos de fato, são específicos e fundamentais. Mas tem outros gestos e símbolos que, em princípio, não estão como os específicos e fundamentais. Eles podem ser os mais apropriados, os mais úteis, podem ser os que mais relevância pode ter, isso é possível. Mas eles não são definidos como gestos os únicos a serem feitos, né? Então, esse tipo de coisa é bastante importante, porque senão nós confundimos aquilo que é um elemento essencial e básico daquilo que é um elemento acidental e que eventualmente pode mudar e que pode inclusive mudar para que as pessoas possam rezar melhor, né? Se conseguem rezar melhor ou não numa ou numa outra forma, pois isso daí pode ser uma questão antropológica, pode ser um debate feito, mas não pertence à essência própria da vida religiosa. Ao passo que ter uma opinião firme e definitiva e unitária sobre tudo é muito próprio dos grupos identitários. Se você, por exemplo, procura qualquer grupo identitário, qualquer grupo, não existe espaço nem para dúvida, nem para questões sobre o que fazem. Em princípio, a regra é muito simples. Nós temos uma resposta unitária e precisa para tudo o que envolve os temas que nós pensamos. E a partir daí, vão julgando todos os princípios e qualquer coisa que fora daquilo está errado. Esse tipo de consideração, esse tipo de ideia, me parece um equívoco, porque não foi exatamente assim que, por exemplo, São Tomás, os Santos da História da Igreja, trataram nem a liturgia, nem os temas que poderiam ser discutidos, né? Pois bem, agora são 5:10, né? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta aí, já vamos encerrando essa live. Obrigado aí a todo mundo que ficou até o final, obrigado ao pessoal que apareceu por aqui mais cedo, mais tarde aí, né? Depois eu vou tentar deixar salva se eu não cometer erro nenhum aqui. E podem assistir depois essa conferência, não é exatamente uma aula, mas é mais uma ideia de mostrar a natureza da virtude da religião e como viver de maneira mais profunda e de maneira mais
mais elegante também a nossa vida de fé. Então, agradeço aí, todo mundo que ficou até o final aí. Muito obrigado pela paciência. Mandem perguntas às vezes, podem mandar alguma pergunta pelo Instagram, porque talvez para poder fazer as lives, né, eu posso me dedicar mais às questões que vocês têm, né? Eu acho que isso pode ajudar bastante algumas pessoas, assim, essas lives de sexta-feira. Não sei, talvez eu faça pelo Instagram, se eu faço pelo YouTube, eu vou descobrir ainda qual vai ser a melhor maneira no futuro. Meus caros, muitíssimo obrigado aí pela paciência, muitíssimo obrigado por estar comigo aqui até essa hora, e qualquer dúvida aí a mais, pode me perguntar, tá bom? Até mais, meus caros, tenham todos uma boa noite, Deus vos guarde, Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.